E o que consiste, então, esse nosso pequeno, singelo projetinho? É trazer essas pessoas, né, de representatividade no sistema, no campo das artes visuais, para contar um pouco as suas experiências de uma maneira muito informal, nada enquadrado em nenhum modelo rígido, é uma conversa bastante leve, e nessa leveza trazer algumas questões que a gente considera que são importantes dentro da perspectiva de atuação de cada pessoa. Boa noite, Helena, que bom te ter aqui, seja bem-vinda. Então, a gente começando, Maria Amélia, já conhece algumas pessoas aqui, a Rosana Mendares é a minha vice, Rosana Krug tu conhece, a Lourdes Blaut também, a Maristela Schmidt, uma arquiteta, e também atua como artista, deveria atuar mais. Foi minha professora na faculdade, de História da Arte. Não Meu Deus! Tu fizesse arquitetura na Unicinos, talvez, né? A gente está também com... Eu gosto de encontrar meus alunos de outros tempos, é bom ver. Está todo mundo aí. Que ótimo. A Clau e a Helena são duas artistas da cidade e, além de trabalharem as suas questões, também são agitadoras, estão fazendo uns projetos bem bacanas de circuitos aí na cidade. O Rogério Severo, imagino que tu conheces também, tem um trabalho bem interessante, um artista que ficou reconhecido por algumas instalações que ele apresentou e agora está com uma produção, Maria Amélia, maravilhosa, maravilhosa. E eu já consegui ver, tive a oportunidade de ver em primeiríssima mão. O Sérgio Rodrigues também é um artista, transita entre São Leopoldo, acho que Canoas, né, Sérgio? Não sei bem direito qual está o teu paradeiro. Mas também tem um trabalho super interessante, bem contemporâneo. Então, assim, o nosso público é pequeno, mas ele é importante. Selecionado. E a ideia, então, como eu te falei, como eu te comentei, de ser uma conversa bastante leve, queria começar te perguntando, Maria Amélia, fazendo um exercício de memória, fazer uma arqueologia das tuas memórias, começar te perguntando quais são as primeiras lembranças que tu tem desde a tua infância com o mundo da arte. Tem alguma questão, algum momento? As minhas memórias mais antigas com o mundo da arte são os contos de Andersen ilustrados da Livraria do Globo. Das edições do Globo. Eu era louca por aquele livro, louca. E eu desenhava e pintava naquela época. Eu gostava de desenhar, minha mãe comprou uma caixinha de pintura para mim com tinta, acho que era óleo, não me lembro bem, pincéis, uma caixinha. Esses dias eu encontrei a caixinha por aí. Mas eu acho que, na verdade, era assim, era um apreciar a arte que era mais de achar bonito, de gostar de ver. Tá? Não que eu achasse que eu queria me expressar com alguma coisa ali, não. Uhum. Mas eu assim tive uma proximidade com a arte também, na verdade, sim, por vários caminhos. Mas quando eu sou formada em História, eu comecei a fazer História na URGS, entrei na URGS, mas aí eu fui fazer um curso de Artes Industriais pelo Premem. Eu sou formada em artes industriais e dei aula de cerâmica, madeira, metal e um monte de coisa assim. Para quem conheceu, talvez vocês não conheçam o Premem. E aí eu brinco que eu fiz a minha primeira curadoria. Porque em 72, a filha do Portela era minha aluna, a Helenice Porcela. Esses dias até encontrei umas fotos e conversei com a Helenice sobre aquela exposição, ela ainda lembrava. Eu fiz, naquela época eu já era casada com o Irineu, e a gente frequentava o Ateliê Livre, assim, mas assim porque a gente gostava. O Irineu estava começando a trabalhar com arte, porque o Irineu começou como artesão, né? Mas aí o pessoal brincava que ele era um artista e ele dizia, não, eu sou arteiro.
E ele teve o Arteiro, que foi assim a primeira loja de artesanato aqui em Porto Alegre. E a gente tinha contato com o pessoal de arte muito por ali, que o pessoal frequentava, porque ela ficava assim um pouco entre artesanato e alguma coisa mais sofisticada, mais, digamos assim, autoral. Uhum. Mas eu queria... Danúbio, então, eu conversando com o Danúbio, eu convenci o Danúbio de me emprestar umas 20 gravuras que ele tinha no Ateliê Livre da Prefeitura para fazer uma exposição na escola onde eu dava aula, na escola de 2º grau. Essa foi a tua primeira curadoria. Mas eu queria voltar um pouquinho antes. Eu queria voltar um pouquinho antes. Tu tem lembranças... Deixa eu só contar uma coisa genial. Aí eu coloquei os quadros na biblioteca, aí botei também umas esculturas do Irineu, e eu não sei se tinha de mais outros artistas, e fiz um catálogo com mimeógrafo, onde eu falava um pouquinho sobre arte, escrevia alguma coisinha e botava o nome dos artistas e das obras. Que legal! Em 72, isso é. Eu acho que foi 71, 72. Nesses dias eu estava olhando. Eu queria voltar um pouquinho antes ainda disso, porque daí tu já começa realmente, né? Tu sempre conta dessa história, dessa tua primeira curadoria, mas eu queria... Sim, sem dúvida, né? Mas eu queria voltar ainda um pouquinho antes para te perguntar, Maria Amélia, quais são as tuas lembranças de visitar exposições? Teus pais te levam a museus? Vocês viajavam, né? Tu chegasse a morar no Rio, não é? A minha família não era frequentadora de museus, não. A minha experiência era mais através de ilustrações. Eu era uma leitora voraz, eu sempre fui uma leitora voraz e sempre gostei de livros ilustrados. Muito, muito, muito de livros. Eu curtia. A Livraria do Globo também tinha uma coleção de os melhores contos da Índia, os maiores contos da China, os melhores contos tudo ilustrado. Aqueles livros. Então, a editora Globo, de certa forma, marcou a minha visualidade. Eu acho que, na verdade, visitar museu de arte, que seria em Porto Alegre, o Margues, eu fui fazer isso já depois de casada, ou pelo menos de adulta. Mas tu chegaste a morar no Rio de Janeiro, não? Mas morei no Rio de Janeiro criança. Eu morei até os 5 anos. Ah, tá. Realmente... Bem, tu tá casada com o Irineu, já tá fazendo aí os teus ensaios curatoriais. E o Irineu começa a trabalhar nesse linde de artesanato e arte. E eu convivendo com o pessoal de arte, de arte no Ateliê Livre, né? O Irineu começou a fazer arquitetura. E eu comecei a dar, aí, em contato com o pessoal da arquitetura, o José Albano, Zeca Albano, me convidou para dar aula na Unicinos, de História da Arte. Eu já tinha me formado, porque assim, eu fui dar aula de artes industriais e aí eu voltei. Mas aí é que interessante, eu voltei para a universidade para me formar em História. Eu cheguei à conclusão que eu não era para professora de artes industriais. Era um suplício aquilo para mim. Os alunos faziam muito melhor que eu. Eu ia bater um prego e tortava o prego. Não dava, era uma vergonha. Aí, isso aqui não é para mim. Porque o que eu curtia era isso, era fazer uma curadoria. Eu fiz um audiovisual. Eu montei um audiovisual sobre a área sobre a nossa área, que era a área técnica, para apresentar para os pais e para as crianças, né, na escola, com som, música, slides, tal. Esse tipo de coisa eu curtia, mas oficina não era comigo. Escuta aí o mestrado. Por que escolheu? Como é que foi o tema? Aonde que chegou o mestrado? Isso, conta pra gente. Eu queria entender arte, porque eu acho assim, pesquisa para mim não é para alguém. Não, mas aí assim, eu fiz um ano na FAPA, e daí eu trabalhava eu não tinha me formado em história, eu entrei em história, parei para fazer artes industriais. Aí eu queria voltar para a história. Aí eu fiz na FAPA um ano. Na FAPA eu tive aula de história da arte com a Loiva, Otero Félix. E aí eu cheguei à conclusão que era aquilo que eu queria. Eu queria dar aula de história da arte. Aí
eu comecei a conversar com o Zé Urbano, que daí eu estava, aí eu me formei, eu fui colega do Avancini de História, me formei do Avancini. E o Avancini já estava dando aula de ensinos. E aí eu conversei com o Zeca, que eu também queria dar aula e tal, de História da Arte, que era a minha paixão. E o Zeca ia me convidar, me convidou. Só que, quando deu uma vaga, eu estava grávida do Tiago. E as aulas começavam em março, e em março nascia Tiago. Conclusão, não pude pegar. Mas o destino é o destino. O professor, que era um nordestino, até hoje eu não me lembro o nome dele, o que ele fez? Ele começou a dar aula e a mãe dele ficou muito doente e ele teve que voltar para o Nordeste. Aí me liga o Zeca: olha, Maria Amélia, eu sei que tu está com um bebê pequeno, era maio, tu não queres pegar? Quero. E lá fui eu, o Tiago com 2 mesinhos e eu começando a dar aula no ensino. Não levava ele junto. Não levava ele junto, mas levava o seio cheio de leite. Maria Amélia, como é que é a construção do teu objeto de pesquisa? É assim, ó. Pois é. Lá no Unicinos, eu não sei, talvez assim, eu gostava de inventar coisa. A disciplina que eu dei lá no Unicinos era arte medieval. O que eu inventei? Que além de eu dava o que é arte medieval, românico, gótico, e fiz a proposta para os alunos pesquisarem sobre estilemas góticos e românicos nas construções de igrejas no Brasil, em Porto Alegre, ou nas suas cidades, tinha gente que era do interior e tal. Conclusão, foi ótimo, eles apresentaram os trabalhos super legais. Então, esse tipo de coisa me entusiasmava, ou seja, um trabalho de pesquisa já. E uma coisa viva. Eu não gostava só de ficar falando das coisas. De história. Uhum. Não era essa a minha praia. A minha praia era vida. Aplicação. Aplicação. E aí eu fiz isso, e aí eu trabalhei com arquitetura popular, arquitetura indígena, eu estava sempre inventando. E aí eu descobri essa minha veia de pesquisa, que eu gostava disso. E o que eu queria entender, aí eu resolvi fazer o mestrado. Aí me matriculei, fui fazer o mestrado, fui aprovada para o mestrado, fui na PUC, que era o único que tinha mestrado. A história não tinha mestrado, nem as artes tinham mestrado naquela época. Aí, quando eu, aprovada para o mestrado, descubro que estou grávida da Tiana. Conclusão, tranca mestrado. Tá, mas tu já entra com um projeto, não? Eu entro com um projeto de... que eu queria entender? Eu queria entender, basicamente assim, o que fazia algo ser arte ou não. Olha! Tá? Só que, por quê? Porque eu achava que era aquela discussão, por que alguém é artista, por que uma coisa é arte e outra é artesanato? Tinha essa questão, né? Questão atual ainda, né? Eu entrei para fazer isso, e aí, mas eu me dei conta que eu não tinha conhecimento suficiente de arte, da arte que estava acontecendo, assim, para trabalhar com isso. Eu fui a primeira orientanda da Maria Lúcia Queta. Tadinha, a Lúcia sofreu comigo. Porque ela tinha que ir correndo atrás de mim, coitada da Maria Lúcia, porque eu estava sempre inventando coisa. Mas a ideia foi assim, ela disse, não, Maria Amélia, ela estava trabalhando com o Estado, ela estava trabalhando com modernismo, né, como ela trabalha até hoje. E ela queria que eu trabalhasse com modernismo, claro, que era o que ela trabalhava. Aí eu resolvi, tá, então eu vou pensar. E aí que eu pensei de uma forma bem intuitiva, eu comecei a pesquisar, a ler, e que havia um modernismo e o academicismo, e que eles estavam em disputas, e que essa disputa era também uma disputa política. Então, meu mestrado foi a disputa entre acadêmicos e modernistas durante o Estado Novo, a partir de duas figuras, dois expoentes, que eram Oswaldo Teixeira e Cândido Portinari. Então, eu já trabalhei com o conceito de sistema da arte, falando de sistema acadêmico, sistema modernista,
mas uma coisa muito assim empírica, né? Era pesquisa de campo. Eu fui ao Rio de Janeiro, conheci a família do Oswald Teixeira, conheci a família do Portinari, consegui fotos. O Antônio Cândido estava montando, recém começando a organizar o material do como é que diz? Fundação Portinari. Ele estava montando Instituto Portinari. Instituto Portinari. Ele estava iniciando nisso, mas foram muito... Tanto as duas famílias foram muito gentis comigo, com material e tal, e eu me vim para cá cheia de material para trabalhar. E fiz isso. Acadêmico. Então, eu comecei a ver quais eram as galerias que trabalhavam com acadêmicos, qual era que estavam com modernistas, qual era que trabalhavam... Quem eram os que... Porque, assim, uns achavam que isso valia, outros que aquilo valia. Ou seja, os modernos achavam que os acadêmicos eram uma porcaria, os acadêmicos achavam que os modernos eram uma porcaria. Então, eu comecei a ver um antagonismo bem grande. Eu tentei mapear isso tal, e entender isso como uma disputa social, uma disputa de classe. Por quê? Porque os acadêmicos eram apoiados pela aristocracia rural e os modernistas pela burguesia emergente, cujo lastro vinha bastante de São Paulo, apesar de ter mostrado, como é que diz, digamos, uma presença no Rio de Janeiro também. Mas, principalmente, eu vi que, no Brasil, o Estado era muito importante no campo da arte. Por quê? Porque o projeto do Estado Novo era um projeto de coalizão e ele juntava modernos e acadêmicos. Então, ele apoiava, ao mesmo tempo, os acadêmicos e os modernistas. Então, o Estado fazia esse jogo. Bom, foi super legal, eu adorei fazer. Me diverti muito e descobri um monte de coisas. Só um detalhe, essa ida para o Rio fazer essa primeira investigação de campo, vai com a família inteira? Porque tu é uma mãe recente. Não, só fui eu, porque assim, a minha tia era... Meu pai era carioca, né? E os meus tios moravam no Rio, então eu fui para casa da minha tia. Então eu fui bem apoiada lá, assim, deixei a família aqui e fui. Muito bem. Bom, aí tu volta para o Rio, termina teu mestrado e segue na Unicinos. Não, eu já recebi o convite da Loiva para dar aula na URGS, porque a Loiva saiu para fazer doutorado e me convidou para entrar na URGS. Aí eu tive que fazer uma seleção, aí eu fiz uma seleção, porque, claro, ela disse, eu estou saindo, mas vou te indicar, mas tu vai fazer uma seleção. Aí eu fiz a seleção e me chamaram para dar aula na URGS. Aí eu fiquei com a Unicinos e com a URGS. Na história? Na história. Aí eu entrei na história. Mas a história, na minha vida na história foi muito divertida, porque eu entrei na história e assim, eu não estava fazendo doutorado ainda, tinha terminado o mestrado, né? Aí teve uma reunião de departamento e o projeto... Eu acho que era Fulbright estava mandando dois historiadores para Porto Alegre. Aí quem é que ia atender os historiadores, quem é que ia fazer alguma programação com eles? Maria Amélia. O que eu fiz? Cinema e História. Lá na reitoria, organizei um evento com o Silvio Bach. Trouxe o Silvio Bach. Não, era um americano que pesquisava sobre Canudos. Sobre a Guerra dos Canudos. Aí lá eu contactei, não sei nem como, com o Silvio Bach, e consegui verba e trouxe o Silvio Bach para Porto Alegre para 2 mesas. Uma com o Arno Kern, teve a projeção do vídeo do Silvio Bach, Missões, e o Arno Kern comentou, debateu com ele. Teve a projeção do filme sobre Canudos e o americano conversou. Tá. Isso a gente está falando em que ano, Maria Amélia? Mais ou menos. 81, 82. Acho que 82 que eu entrei na história. Depois disso, eu criei um seminário de história da arte na América Latina. Eu criei, porque, na verdade, as disciplinas que eu era para eu dar era
uma na comunicação que eles chamavam Institut, História da Cultura, não sei o que, era Institut, era uma na faculdade de comunicação. E a outra era Cultura Brasileira na Letras. Eu não dava aula no curso de História. Mas, a não ser o seguinte, que no primeiro ano que eu cheguei lá, eles me jogaram no colo História Moderna. Eu fui obrigada a dar História Moderna. Quase me escabelei. Nunca estudei tanto na minha vida. Foram 2 semestres de História Moderna. Gente, assim, eu tinha uma menina que hoje é embaixadora do Brasil. Como aluna. Trabalha como aluna. O Tarson Nunes. Era meu aluno. Um que é professor hoje na comunicação, que eu não me lembro o nome dele agora. Quem mais? Bom, tinha uns 5 que me deixavam louca, porque eles me questionavam assim, todas as aulas. Não é que eles fossem contra, eles só eram polemizadores, eles queriam explicar, queriam entender e questionavam. Bom, e eu saía da aula para estudar e voltar na próxima aula, e aí eles me fazerem mais perguntas e estudar mais. Mas foi muito legal, porque pela primeira vez eu consegui entender Renascimento e Barroco. Porque aí eu entendi o Renascimento Barroco na perspectiva da reforma e da contra-reforma, e da passagem do feudalismo para o capitalismo. O que me ajuda hoje a pensar que os tempos que estamos vivendo têm um pouco a ver aí com isso. Me consola que se nós estamos vivendo uma contra-reforma e inquisição, é porque houve uma reforma antes e houveram muitos avanços. E que a contra-reforma não vai segurar os avanços que já ocorreram. É verdade. E o doutorado, Maria Amélia, como é que surge? Bom, em que momento? E o teu projeto? Aquela ideia de querer entender melhor. Mas aí eu digo, bom, agora eu quero trabalhar com arte contemporânea. E eu quero trabalhar o sistema da arte contemporânea. Porque, né, era o que eu estava vivendo. Aquilo, porque eu acho que eu queria entender o que eu estava vivendo. Eu não queria. Eu tenho uma ideia que os historiadores às vezes contestam, mas que eu discordo, assim, que tu precisa de um tempo histórico para entender. Eu acho que não. Eu acho que a gente sempre olha com o olho do nosso tempo, seja para qual período histórico for. Portanto, nós vamos estar sempre com o olho contaminado. Então, se tu olha para trás ou olha para próximo, não vai fazer diferença nenhuma. O teu olhar está contaminado. Então, eu quero me contaminar para entender o que eu estou vivendo. Quer dizer, eu quero, com a minha contaminação, ou seja, no meu lugar, entender o que eu estou vivendo. E foi isso que eu me propus a fazer com o doutorado. Mas a gente está falando de um período histórico, Maria Amélia. Mas antes disso, antes de começar o doutorado, meu primeiro projeto que encaminhou para isso foi uma pesquisa sobre o sistema da arte ou seja, sobre o sistema da arte. Eu tinha falado modernista acadêmico, naquela época eu não falava ainda sistema contemporâneo, eu falava sobre o sistema da arte, eu queria entender a arte que estava vivendo. Já com esse termo? Eu já usava esse termo. Porque eu queria entender esse sistema assim, galeria, crítico, publicações, professores, historiadores, artistas, todo esse imbróglio dessa gente. Era isso que eu queria entender. Eu não falava contemporâneo, moderno, eu falava que eu queria entender esse circuito de relações. E eu fiz um projeto para a Funarte. Propus um projeto para a Funarte e foi aprovado. Então, antes de fazer o doutorado, eu fiz um tubo de ensaio com a Funarte, porque eu fiz esse projeto para a Funarte. Tu já fosse aquecida para o doutorado, então? Eu fui aquecida por esse projeto da Funarte. E, assim, eu acho legal, porque assim, eu fiz um projetinho de 5 páginas e foi aprovado. Aí eu digo, bom, tá, não vou precisar ficar enchendo linguiça, é isso aí. Fiz o projeto, desenvolvi e tal, e daquele projeto eu fiz meu propósito de doutorado. E naquela época a seleção do doutorado era com o orientador diretamente. Aí, então, eu cheguei à conclusão que eu não poderia fazer o que eu queria, óbvio, lá na ECA. Porque lá na ECA ninguém ia aceitar aquilo que eu queria fazer. Pensar tudo isso, né? Aí eu me candidatei na história. E eu pensei que quem poderia me aceitar era o Carlos Guilherme Mota.
Aí eu marquei uma entrevista no Carlos Guilherme Mota e fui para São Paulo com o meu projetinho de 5 páginas embaixo do braço. Aí, acho que eu mandei para ele antes, não me lembro. Eu sei que eu entrei na sala, conversamos, e eu saí com uma carta de aceite para o doutorado. Então, foi assim que se construiu meu projeto de doutorado. Mas a grande contribuição foi, na verdade, quando o Canclini veio a Porto Alegre, eu já estava fazendo doutorado, eu tinha feito, acho que o primeiro ano, talvez. Ele veio para um congresso aqui na Sociologia, eu era professora na História, então eu fui assistir, e fiquei encantada. Eu não me lembro o que ele falou. Eu acho que ele falou sobre o projeto que ele fez na Argentina, sobre a arte moderna na Argentina, arte da Argentina nos anos 70. Eu acho que foi sobre isso que ele falou no Congresso. E tu já tinha contato com ele? Não tinha visto na vida. Nem lido? Aí, nada. Ouvi ele falar e caí de joelhos. Aí, fui falar com ele. Até hoje eu me lembro, foi aquele dia que nevou em Porto Alegre, não sei se vocês lembram, nos anos 70, nevou em Porto Alegre. Não, nos anos 80. Pela primeira vez na vida que eu saí, quando eu terminei de falar com ele, saí, entrei no carro, o carro começou pedrinhas de... Não era pedrinhas, era floquinhos de neve. Floquinhos de neve. 24 de agosto de 84. 84. Oh, o Marco Filipim dando a data e a hora. A hora de tarde. Todo mundo do Instituto de Arte foi para a janela do bar para olhar a neve cair. Olha só. Eu vi no carro. Aí, depois de ter conversado com o Canclini, daí eu conversei com ele, eu acho que depois que ele falou e tal, eu conversei com ele, eu sei que a gente foi, eu acho que foi no bar, sentamos, conversamos um pouco, eu falei sobre o projeto que eu estava fazendo e tal, e que eu gostaria que ele lesse meu projeto, porque eu achava que tinha tudo a ver com esse dos anos 70 que ele tinha feito na Argentina. Então, eu acho que ele falou sobre isso, porque era o que me interessava. Aí, o que ele me disse? Tudo bem, faz o seguinte, me manda o teu projeto que eu vou dar uma olhada. Aqueles eram tempos que não havia internet, o correio era uma merda, o correio do México era horrível. Aí eu consegui um portador, um professor da sociologia que ia para lá, para o México, e aí eu consegui para ele levar o meu projeto. Levou meu projeto para o Canclini. Em mãos. Hein? Em mãos. Em mãos, porque o correio era um horror. Daí, principalmente o do México. O nosso não era tão ruim, o do México era terrível. Bom, eu não sei se interessa para vocês todas essas historietas que eu estou contando. Eu estou me divertindo, mas não sei se é isso que vocês querem. A gente já a ideia era essa, são conversas. Bom, daí... aí, um dia eu recebo uma ligação, um telegrama, nem me lembro, dele dizendo que ele estava vindo a São Paulo e que se eu quisesse conversar com ele sobre o meu projeto, ele gostaria de me atender. Tomei um avião e me fui para São Paulo. Eu cheguei lá, gente, o Canclini tinha o meu projeto todo rabiscado, com nome de indicação, bibliográfico. Eu nunca tive uma orientação igual. Estava tudo trabalhado, conversou. Me deu uma orientação assim de umas 2 horas, caíram todas as fichinhas, me apresentou Bourdieu, me apresentou Howard Beck e disse, te vira. E aí que eu fiz o meu doutorado. E o teu doutorado, para quem não sabe, não teve acesso ainda, está disponível na internet. Aliás, a dissertação e a tese estão disponíveis, depois a gente passa o link para vocês. Na verdade, é uma super pesquisa de campo que a Maria Amélia faz no campo das artes visuais, mas ela complementa com todo um cenário cultural da década de 60 e 70 no Brasil para pensar na década de 80, no final da década de 80, na formulação dessa grande engrenagem, né, que movimenta o ambiente das artes visuais. Então, tem levantamento de galerias, tem uma série de dados, né? E ela já de pronto, de largada na tese dela, começa apresentando a formulação do conceito que ela concebe, né? E que vai estruturar o pensamento dela na pesquisa. E que é o conceito de sistema da arte, né? Que é
nosso carro-chefe, né, Maramélia? Tu termina em 90 a tua tese, né? Eu comecei em 86. E como é que foi a tua pesquisa de campo, Maramélia? Como é que foi a tua permanência? Eu fui a São Paulo, fui ao Rio várias vezes. Pesquisei assim, bibliotecas, no arquivo da Bienal, que era um caos. Hoje o arquivo da Bienal é uma maravilha, mas aquilo lá era umas pastas cheias de papéis, assim, jornal. Pesquisei muito na Pinacoteca de São Paulo. Ali tinha um bom núcleo, que era o núcleo de pesquisa, aquele da Otília Fiore Alantes, era o grupo da Otília. Tinha um material bem organizado, bem legal sobre os anos 70, do qual participava o Tadeu Chiarelli. Então, esse material estava disponibilizado. Pesquisei em jornais da época, em revistas da época. A gente está falando de uma década que tu inicia a tua tese de doutoramento na segunda metade da década de 80, quando começa no Brasil a se discutir arte contemporânea, né? Mas tu sabes que isso é uma questão. Na época não estava tão evidente. Não, era muito embrionário ainda, né? Eu não tive e nem havia uma consciência de uma arte contemporânea. Então, o que eu mapeei? Eu mapeei o que estava acontecendo. Então, ali aparecem algumas emergências, domingos de criação, aparecem coisas assim, porque apareceram na época. Mas eu não tinha noção de que era outra coisa que estava surgindo. Isso eu não tinha, e acho que nem a própria época tinha. Por exemplo, eu pesquisei sobre o JAC, né, a Jovem Arte Contemporânea no MAC. Então, eram coisas que aconteciam. Então, eu fiz um mapeamento de tudo que está acontecendo, mas eu não consegui chegar a separar assim, isso era arte contemporânea. Não, porque, por outro lado, estava emergente nos anos 60 o mercado de arte no Brasil, nos anos 70, na verdade. Em 60 começa, por exemplo, eu mapeei a Opinião 65 no Rio de Janeiro, porque foi uma coisa que todo mundo falou, que apareceu. Então, o que aparecia, eu mapeava, mas eu não conseguia fazer essa distinção entre ser contemporâneo ou ser moderno, porque as coisas estavam muito misturadas ainda. O moderno era preponderante, era o hegemônico, e o que estava se formando era um mercado de arte moderna no Brasil, que não existia até então. Foram as primeiras mostras que houveram só com obra de arte, que não tinha, por exemplo, antiguidade junto, né? Os primeiros leilões, os leilões da Collection. Então, é um momento bem de transição, assim. Uhum. Mas a gente já tem, por exemplo, a exposição no Rio de Janeiro, no Parque Lage, da geração 80, né? Aquela exposição do Marcos Lontra. Não, porque eu só pesquisei 60 e 70. Ah, claro, tu tá nos anos 60, 70, é verdade. Eu tô porque assim... 86... A gente já tem... 80 estava assim, botando o narizinho de fora. Sim, tem duas galerias, tem a Raquel Arnaud e tem a Luísa Strina, final dos anos 70 e início dos anos 80, né? Tentando trabalhar essa ideia de contemporâneo no Brasil, que acho que eram as duas primeiras, né? Talvez mas eu não peguei 80, eu peguei 60 e 70. 70, muito bem. Bem, e aí tu, enfim... O que eu tentava mostrar era a relação com a questão das políticas, do que estava acontecendo em termos políticos, né? Mostrar como isso repercutia e, de certa forma, se apropriava também do campo da arte como instrumento digamos assim, de distinção social, né? Então, na verdade, tu traz esse contexto do mestrado para o doutorado, que é contextualizar o ambiente das artes dentro de um sistema mais amplo, que não é ele fechado em si próprio, né? É discutir E acho que tu reforça de novo a tua posição do mestrado, no doutorado, falando da importância do Estado na definição do que é cultura. Reforço a ideia da presença importantíssima do Estado no sistema da arte brasileira. Eu acho que o Estado tem um papel bem forte no campo artístico brasileiro. Ainda hoje, né? Bem, tu volta para Porto Alegre depois da tua defesa, né? E segue no... Aí tu já estás ainda na história? Eu defendi em dezembro de 90.
Tá? Em março de 91, estão criando o mestrado na URGS de artes lá no Instituto de Artes. A Icleia é uma das... isso é uma coisa legal. Ainda durante a minha dissertação de mestrado, meu doutorado, nós formamos um grupo, a Icleia, a Maria Lúcia, a Icleia, Maria Lúcia e Blanca se conheceram em Paris, fazendo seus doutorados. Eu fui convidada por quê? Porque eu trabalhava com a Maria Lúcia aqui na Unicinos. E tinha a Ana Spadari, que também tinha estudado em Paris. Ou seja, a única não parisiense era eu. Tu era mexicana, porque tu fez o teu doc no México, né? Então, sanduíche. Eu fiz um sanduíche no México. No meu doutorado, um sanduíche no México. Mas daí, quer dizer, nós montamos um grupo nos anos 80 que se chamava ARPEC, Artes Plásticas Estudos Críticos. Chegamos a fazer algumas pesquisas juntos, umas reflexões, publicamos alguma coisa, e então por isso que eu era conhecida delas, né? Como eu dava aula no departamento de História da URGS, o que a Icleia achou? Vai ser um bom reforço para o pós, que está precisando de doutores. Aí me chamou. Aí eu aceitei para dar aula lá no mestrado. Lá no mestrado. Vou para a primeira reunião, conhecer os meus colegas, tal. Eu vinha da história, os outros eram das artes. Aí conversava, eu saio da reunião, primeira coordenadora do pós. Como eu digo, eu entrei professora e saí coordenadora. Mas tu está dizendo que tu fosse da história de Malicuia para as artes. Mas foi devagar. Foi assim, devagarinho, porque assim, primeiro eu comecei só a dar aula no mestrado e coordenar o pós. Uhum. E estava gostando muito, tal, mas eu tinha paixão pelos alunos da história, porque eles eram muito mais questionadores, muito mais pé no chão do que o pessoal de artes. O pessoal de artes estava voando, assim, eu tinha que estar puxando eles com cordinha para botar pé no chão. Então, principalmente porque tu vai trabalhar questões históricas, de história e teoria, né? Exato. Eu comecei a trabalhar, a gente começou a trabalhar. Aí, quando, por exemplo, montou o mestrado lá, eu já propus a linha de pesquisa quando a gente teve que estabelecer as linhas de pesquisas, eu já propus a linha de relações sistêmicas da arte, desde o início ele teve. As primeiras linhas de pesquisa que estiveram lá no mestrado, uma delas foi relações sistêmicas da arte, e eu queria... Aliás, é a primeira do país, né? Sim, que eu saiba, não tinha lugar nenhum até hoje. Exatamente. Mas vem cá, eu acho que tem uma informação importante assim, para dar para as pessoas. A saída não foi assim. Tu acabou sendo uma das fundadoras do programa. Sim, por isso, porque eu fui a primeira coordenadora. E depois fui eu, a Icleia e a Sandra montamos o doutorado. Mas não, o que eu quero explicar é o seguinte, Maria Amélia, tu não fosse apenas a coordenadora, tu criou, porque criar um programa, gente, é um curso... Não, vamos dar os nomes corretos. A criadora do projeto foi a Icleia Catani, com um grupo de professores. Eu tenho a impressão que o Pasquete estava junto, eu não sei bem quem eram mais, tenho a impressão que o Pasquete e mais alguns outros professores estavam juntos na criação deste mestrado. Tá? Eu entrei para o mestrado, mas existia um projeto de mestrado. O que a gente fez, assim, junto, acho que eu e a Icleia, principalmente a Icleia, nós juntas fizemos o pós-graduação ter o perfil que ele teve. Isso sim. Porque o que a gente dizia? A gente dizia assim, para alguma coisa ser boa, ela tem que começar boa. Não adianta começar devagar e depois querer melhorar. Não, ela tem que começar bem. E a nossa ideia foi essa. E nós tivemos bastante resistência dentro do curso de artes de muitos professores que achavam que não precisavam pós-graduação, que a artista pensava com a mão, artista não tinha que estudar, artista tinha que fazer, que isso, a questão de reflexões teóricas era besteira, que isso não precisava. Então, foi assim, uma batalha grande. Então, acho que nesse sentido que a gente construiu isso. Uhum. Tanto é que vocês ficaram com o apelido das Sorbonetes, né? As tias das... Mas depois você vai para a Sorbonne. Eu fui fazer um pós-doc lá.
E aí, Isso a gente está falando em que ano, Maria Amélia? Eu fiz em 95. Eu fui 4 anos diretora, e aí coordenadora, e aí, quando eu terminei a coordenação, eu saí para o pós-doc. E aí é interessante porque, assim, ó, eu botei... e quando eu entrei no mestrado, que eu tinha terminado meu doutorado, eu fiz um projeto de pesquisa sobre o sistema da arte no Rio Grande do Sul. Uhum. Tem publicação, então, talvez acho que a primeira publicação desse assunto, né, também, na visualidade, né? Aí saiu aquele pesquisas recentes, depois saíram... eu fiz várias publicações sobre isso, sobre essa questão do sistema da arte no Rio Grande do Sul. Aí eu peguei 60, 70 e 80. Eu avancei um pouquinho, porque como nós estávamos nos anos 90, eu avancei um pouco mais. E, Maria Amélia... Mas no pós-doc, eu peguei um tema completamente diferente. Mas foi bem legal, porque complementou. Eu já estava cansada de saber que o sistema da arte era elitista, excludente, principalmente elitista e excludente. E era um instrumento de dominação social. Isso eu sabia, eu tinha clareza. Só que eu me perguntava, mas e por que eu estou aqui? Se eu acho tudo isso, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu me propus a pensar sobre o que eu chamei questões do sagrado na arte contemporânea. Por quê? Porque eu tinha uma intuição de que... Por que a gente queria arte? Porque a arte cumpre esse papel social de ser um espaço simbólico, um espaço onde se realiza uma produção simbólica que significa o mundo, que dá sentido à vida, dá sentido às relações sociais. E foi sobre isso que eu fui pesquisar. Adorei. Conheci o Didi Huberman, fui aluna dele nos seminários, adorei. Foi uma coisa bem legal e bem importante. Acho que deu um outro, digamos assim, estofo nas minhas análises. Bom, tu vai fazer depois mais 2, pelo menos mais 2. Foram 3 pós-doc no todo, né? Eu fiz o primeiro pós-doc na França, em Paris, na Sorbonne. Fiz um segundo, mas aí o outro foi bem depois, porque você sabe que quer dizer, vocês talvez já estejam desconfiando que eu sou uma inventadora, né? Que eu gosto de desbravar territórios. E aí, assim, uma coisa que me incomodava muito era porque eu estava vendo que a tecnologia estava avançando muito, tinha muita coisa tecnológica, e o campo da arte, assim, pelo menos no Instituto de Artes, era assim, isso não existe. Para nós, é matéria, objeto, pintar, esculpir, gravar. E eu digo, mas não é possível, gente. Aí eu me dispus a estudar tecnologias, sem entender nada, mas eu queria entender. Aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre novas tecnologias, produções com novas tecnologias, e no meio disso eu descobri a web art, a arte por computador. E me fascinei. Ela era democrática, qualquer um podia entrar, não era excludente, não dizia isto é arte, isto não é arte. Ela podia reproduzir quanto quisesse, ela não tinha obra única, ela não tinha aura. E aí eu fiquei trabalhando nisso por muitos anos. Aí que entrou o meu pós-doc na Espanha. Por quê? Porque a Sandra Rey montou um projeto com o núcleo tecnológico que é a Universidade de Valência. Valência, ela tem um núcleo forte de tecnologia, porque ela não fica no Belas Artes, ela tem esse perfil. A Faculdade de Artes está no curso, no Instituto de Engenharia e Arquitetura. É Engenharia, Arquitetura e Artes. Olha! A história da arte está lá nas humanidades, mas a arte está no tecnológico. E tem então, esse perfil tem um perfil super museu de arte contemporânea em Valência, né? Claro, e eles a universidade tem esse perfil. Então, foi com a Sandra montou, era com o pessoal, a Bia Santos, que estava lá, de aluna, mas o marido dela, o Emílio Martinez, que coordenou. E aí, um belo dia, eu estava no projeto, aí eu entrei no projeto, participei e tal, a gente estava fazendo um trabalho bem legal,
Aí um belo dia eu estava sentada na minha casa, assim, a Sandra me liga. Maria Amélia, a Romanita ia fazer, acho que era a Romanita, não tenho certeza, mas ia fazer o pós-doc dentro do projeto e tal, por algum problema, acho que era a Romanita, não tenho certeza. Ela não vai poder, ou alguém ia fazer e não vai poder, por algum motivo. Não sei por que está me dando a ideia da Romanita, mas eu não tenho certeza. Tu não queres fazer? Eu disse, ai, Sandra, me dá um tempinho para pensar. Desliguei o telefone. Aí liguei para o Irineu. O Irineu não estava em casa. Eu digo, olha, Irineu, a Sandra está me propondo isso. O que tu acha? Pode ser 3, 6 meses ou 1 ano. Aí ele disse, bom, se vai pegar, pega 1 ano. Aí eu liguei para a Sandra. Olha, Sandra, topei, estou indo 1 ano. Maria Amélia, tu te aposenta da universidade em 2003, mas tu continua vinculada ao programa? Eu me aposentei em 2001. 2001? Eu fui à China quando voltei. Não, eu vou em 2001. Voltei da China e estava aposentada. Eu tinha a impressão que era 2003. Bom, mas tu segue o programa... Em 2013 eu vou para a Venezuela dirigir o Instituto Cultural Brasil-Venezuela. Exatamente, 2013, então essa é a data, porque é uma representação diplomática que tu faz para o Brasil. Essa é, assim, eu estava aposentada e estava ali, assim, meio cheia da vida, não sabia o que eu queria, o que eu não queria. Continuava dando aula no pós, mas estava assim, meio sem saber o que eu queria da vida. Aí apareceu esse convite para... Na verdade, foi a CAPES mandou uma correspondência dizendo que estavam selecionando. E eu mandei meu currículo. Aí me chamaram para ir a Brasília para uma entrevista. Com os meus cabelos vermelhos e a mechinha azul, eu fui. Dizendo, bom, se eles me quiserem, assim, se não gostarem, lixem-se. Só mudou o figurino lá durante a Venezuela, que teve que usar um saierzinho diplomático. Na verdade, eu acho que eu já fui com cabelo... Eu não estava usando cabelo crespo ainda. Ele era vermelho e azul, mais liso. Eu não lembro se foi tu, se foi a Tiana que contou do estair executiva que tinha que usar na diplomacia. Não, isso tinha que ter. Eu tive que fazer um enxoval para ir para lá, porque era só terninho, calça e saia eu nem uso, nunca usei, mas calça e blazer. Quando eu voltei, eu dei tudo para a Tiana, porque eu nunca mais usei. Maria Amélia, bom, tem um longo percurso aí nesse período, né? Tem várias inserções, né? Muita publicação, livros, artigos, organização de eventos. Atualmente tu está presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte, acho que tu está fazendo entrando no 4º ano, Já faz um tempo que tu está na presidência. Isso, porque cada gestão é de 3 anos. Este ano é o meu 6º ano e eu estarei livre. 6º ano! Gente, que rápido voou o tempo. Impressionante. Mas eu queria contando isso. Eu estou contando isso muito rapidamente para vocês verem como que é a coisa. De contar só um parênteses da Associação Brasileira. Aí, há uma exigência, não sei, acho que a Maria Amélia até já derrubou isso, de que o presidente tenha endereço em São Paulo, para vocês verem... Havia essa exigência. Tu acabou com ela. Meu filho morava em São Paulo, e eu estava indo muito a São Paulo, ficando lá com ele, porque ele tinha as crianças pequenas, e eu estava indo assim 7 vezes por ano, no mínimo, para ver meus netos, minha primeira neta, né, com ele, né, filha do Tiago. E aí eu dei o meu endereço dele de São Paulo. Eu estou contando isso só para, na verdade, dizer como a hegemonia de São Paulo nisso, né? Porque a associação é brasileira, mas só pode ser presidente desde que mora em São Paulo. Mas a própria AICA terminou com isso, porque ela é uma seção da AICA, né? Ela não existe independente, ela é a seção da AICA. E a própria AICA propôs, o ano 2019, a AICA propôs que todas as sessões nacionais se adequassem ao estatuto da AICA, né? E aí a gente teve que fazer uma reforma estatutária, e o estatuto da AICA não exige residência em nenhum lugar da diretoria. Claro, né? Imagina. E aí isso bateu no Brasil. Então, agora... Mas eu fiz esse apanhado muito rápido para dizer que, para te perguntar, frente a tudo que tu estudou e que tu vivenciou e os trânsitos todos que tu tivesse, como é que tu está pensando o sistema atualmente? Olha,
Bom, não sei te dizer o que eu estou pensando. Eu estou pensando assim, que a questão da pandemia modificou muito o sistema. Eu estou escrevendo o meu pós-fácil aqui agora. Hoje de tarde eu trabalhei nisso. Eu acho que houve uma mudança muito grande no sistema da arte por conta da expansão da internet no sistema da arte. Eu tenho pensado assim nos fluxos dos atores por vários papéis, né? Tenho pensado bastante nessa questão de... Acho que o sistema meio que está assim, como é que se diz, se dilacerando um pouco, mas um sistema funcionando por redes, mas uma rede mais flexível, mais móvel, é o que eu tenho observado. E tenho observado muito a emergência de segmentos marginalizados, como, por exemplo, negros, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+. Periféricas, e até, de certa forma, uma presença de várias regiões do Brasil, né? Que hoje em dia nós já temos assim, fortes núcleos de arte em outros estados, que não é só São Paulo e Rio de Janeiro. Mais representatividade. Mas eu não sei se é mais representatividade, mas mais diversidade. Mais diversidade, na medida que diversifica, também dá uma certa representatividade, porque, por exemplo, hoje a gente tem ouvido muito mais frequentemente artistas de Belém, artistas de Manaus, artistas dessas regiões que não se ouvia muito, não se tinha no circuito, né? Acho que essa presença de periféricos no circuito total, apesar de que, digamos assim, ainda existe uma hegemonia do eixo Rio-São Paulo, e principalmente São Paulo, pelo fato de alocar as instituições. Mas, por outro lado, com a internet, o que aconteceu? As próprias instituições se ramificaram online. Então, isso também ajudou, né? Uhum. Inclusive, eu tenho os dados, eu tenho uma orientanda de mestrado que está trabalhando. E uma coisa, por exemplo, agora, esse ano, seleção do mestrado, tinham 3 candidatos de 4 para a área de relações sistêmicas da arte, trabalhando sobre questões de internet. Olha, te procuraram para ser orientadora. Então, uma delas estava muito interessada, ela trabalha muito com questão, ela é negra e ela trabalha com a questão da negritude, e ela fez um levantamento do projeto, como é o nome do Moreira Salles, do Instituto Moreira Salles, agora eu não lembro o nome do projeto, que foi criado durante a pandemia, que comissionou artistas e está sendo tudo feito online, agora eu não lembro o nome agora. E, assim, tem, por exemplo, 60% mulheres, tem trans, tem... Pena que eu não tenho os dados aqui agora, se eu soubesse eu teria trazido, mas assim, uma presença muito grande de mulheres, trans, negros, indígenas, e mais de, ou pelo menos 55% fora do eixo Rio-São Paulo. Então, o que mostra, digamos assim, esse perfil múltiplo do sistema da arte atual. Que eu acho que a internet favoreceu isso.